Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje eu estou aqui com a Tati Lemos, que vocês devem conhecer das redes sociais, né? A Tati é mediadora de conflito. Ela é uma mulher que usou a dor dela para ajudar pessoas, e até é isso que você vai ver acontecendo aqui. É uma pessoa muito especial. A força que ela tem, o que ela faz com as pessoas, o que ela conseguiu. Bom, dá palestras, é confeiteira também, não é isso? Confeiteira, cozinheira profissional. Essa mulher é demais. Vocês vão conhecer e vão entender o motivo dela estar aqui. A história dela podia estar num livro que a gente acabou de ler na nossa confraria aqui no mês passado, infelizmente. Vamos lá, Tati? Vamos. Muito obrigada por estar aqui, tá? Prazer é meu, fortalecer mulheres. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho de você. Hoje eu sou uma mulher que ressignifico vidas, né? Hoje eu trabalho em acolhimento de pessoas em situação de rua, tenho alguns produtos que são já praticados para poder promover essas transformações, né, com questões emocionais, porque eu sou mediadora de conflito e trabalho com comunicação não violenta e justiça restaurativa, que foram as ferramentas que eu utilizei para transformar a minha vida, para compreender algumas questões de identidade, para poder compreender algumas coisas sobre mim, e foi onde eu me ressignifiquei, foi onde eu consegui reescrever a minha história, que era bastante dolorida. Né? Então, explicando um pouquinho, só para a gente entrar no assunto, nós lemos o livro Rose Mother, esse mês, de Stephen King. É uma história de violência doméstica. Tinha um policial casado com uma moça chamada Rose, inclusive, Rosier, né, nesse caso, diferente do nome do livro. E ele era muito violento com ela. Uns 17 anos se passaram, até que um dia ela resolve, ela acorda, vê uma manchinha, uma gotinha de sangue na cama, e ela se lembra de tudo que ela passou. Aquela gota fez toda a diferença para ela. Ela resolve que ela não vai mais aguentar aquilo, que ela precisa fugir, fazer alguma coisa, e ela foge dessa situação. E aí a história começa e a gente não entende nem como ela aguentou esses 17 anos e nem por que levou tanto tempo para sair, né? Quem não está nessa situação não entende. Então eu queria agora saber a sua história. Conta pra gente. Geralmente eu entrei nessa história por ilusão, porque geralmente é onde tudo começa, menina ainda, né? Muito sonhadora, e a gente às vezes cai em ilusões. Uma ilusão que com um mês eu descobri que não era aquilo. Com um mês eu entendi que aquilo ia dar errado. Então eu quis terminar. Eu falei, olha, a partir daqui eu não quero mais. E aí começou tudo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Você pode dizer, né? Deixa eu lembrar. Acho que 25. Acho que 25. Ah, nem era tão adolescente, jovenzinha, já tinha, né? 3 filhos, na verdade. Não, já? Dois? Não, já tinha 3 filhos. Tinha 3 filhos. Hoje eu tenho 4. E eu já tinha 3 filhos. 25. Com 25 foi, 25. E eu conheci essa pessoa e eu não quis mais me relacionar. Então ele falou que não, que como que pode, não é assim que apaga, como se apagar a luz, né? E aí eu comecei a receber ameaças. Só que com a minha ausência eu nunca tive muito... Como é que fala? Tato, não sei se é tato, não, sabe? Malemolência, sabe? Essas coisas que as pessoas conseguem enxergar longe, coisas ruins. Eu nem sabia o que era maldade. Ah, sim. Então eu só... Com a sua ingenuidade. Isso, eu era muito ingênua. Uhum. Então eu não conseguia entender que aquilo era uma ameaça, mas eu sentia que aquilo me fazia mal. Enfim, eu não sabia o que eu podia fazer para poder sair daquilo. Porque para mim eu podia sair, mas não foi tão fácil. Isso durou 11 anos. Peraí, depois de um mês que você começou a querer sair, ainda foi até 11 anos? Estava eu e os meus filhos, eu era separada de um primeiro casamento. Eu já estava casada com os meus filhos, eu morava já numa casa com os meus filhos. E quando eu saí para trabalhar, na época eu trabalhava num salão de beleza, eu era manicure, bem conceituada. E eu fui
fui trabalhar. Quando eu voltei, que eu já tinha falado que eu não queria mais o relacionamento, eu voltei, tinha uns sacolas no meio da minha sala, da cozinha, no caso. Ele colocou as sacolas, eram até sacolas de mercado. Essas sacolinhas de plástico, um monte. Em cima tinha escova de dente, tinha. Eu falei, não, o que é isso? E perguntei, eu falei, o que é isso? Não, eu vim morar com você. Eu falei, não, eu falei que não quero mais. Ele, não é assim que funciona. Comigo não é assim que funciona. E aí começou. Era ameaça em cima de ameaça, e eu sem saber o que eu podia produzir, como é que se saía daquele lugar. Né? E um lugar que eu mesmo tinha me enfiado. E ele foi ficando? Ele foi ficando. Eu casei com ele. Eu fui para a igreja um tempo, porque eu achava que ele precisava, porque para mim era como se eu estivesse vivendo com um demônio mesmo. Era o sentimento que eu tinha. Uhum. Era uma coisa muito ruim, porque era uma opressão. Ele andava armado, ele me mostrava os cabos das armas, né? Então era sexo forçado. Meu Deus. Eu tinha que... E aí ele falava, eu lembro de dias que ele falava assim, que eu estava tão já exausta, que ele mostrou o cabo da arma e falou assim, se não for hoje, você vai morrer. E eu lembro que com algum tipo de coragem, eu falei para ele, então você pode matar, porque daí você pode fazer o que você quiser, morta. Uhum. Ele não fez nada, mas eu poderia ter morrido naquele dia. Mas era o cansaço, eu já estava estafada, já estava muito cansada. E ele maltratava seus filhos, alguma coisa assim, ou não? Então, agora eu soube por vizinhos, né? Vizinhos que viam quando eu não estava presente, que me falaram, olha, Tati, quando você não estava presente, mas aí tardiamente, né? Quando você não estava presente, com fulano era assim, com fulano ele fazia desta forma, ele falava assim, essas coisas. Então tem alguns vizinhos que ouviram e que viram algumas coisas, né? Uhum. Que ele deixava aparecer, porque ele tinha hoje, eu entendo que ele tinha perfil tinha transtorno de personalidade narcisista. Uhum. E ele fazia exatamente o que... Ele ia na casa da minha mãe, ele seduzia minha mãe. Então, ele era uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa muito simpática. A gente ia para a igreja, ele era muito sedutor e convincente. E ninguém acreditava que eu sofria com ele. Eu sofria sozinha. Ninguém acreditava. Se você falasse, todo mundo imagina ele. Eu falava, mas até ninguém parece, acredita. né? Assim. Minha mãe não acreditava em mim. Ela não acreditava que podia ser, até um dia que ela estava dentro de casa. Eu acho que eu chamei ela para comer, para se alimentar, porque as pessoas nem iam também na minha casa. Ele falava para mim que ele falava assim, pode chorar. Ele olhava para mim e falava, pode chorar. Sua família nem te ama. Nossa. Eles não vêm aqui. Pode chorar, pode gritar. Porque eles não estão nem aí para você. E aquilo ia me desfazendo por dentro, né? Eu lembro que quando eu saí... Ia te diminuindo, né? Demais, assim, era a te necessidade. Porque eu sempre fui uma mulher muito forte. Isso eu entendo. Uhum. E essa força sempre foi muito transparente para as pessoas. Uhum. E ele sabia que eu era uma mulher forte. Só que eu não. Então, o que ele procurou fazer? Diminuir aquilo que ele via como força. E ele produzia, dá assunto para 11 anos. A gente consegue passar 11 anos contando, porque tinha sempre muita história. Eu chorava muito, eu era muito pesada, eu era muito revoltada, porque ninguém me ouvia, porque ninguém me entendia. Né? Era um vazio muito grande, porque realmente a minha família não ia na minha casa. Mas não ia por quê? Então, isso você até hoje não. Hoje ainda ninguém nunca falou comigo sobre, eu só sei que ele ia até a casa da minha mãe e conversava com ela, porque ele esteve aqui hoje, tomou café. Porque ele esteve aqui hoje, nós ficamos não sei o quê. E, enfim, ela sempre estava com ele, ela sempre estava do lado dele. Que coisa, gente, que manipulação, né? Era triste. Eu até pergunto assim, porque eu acho importante as mulheres identificarem. Então, às vezes, com um exemplo, com você citando como é que ele agia, o que é que ele fazia, as pessoas falam, mas isso não é normal? Isso acontece aqui em casa, isso não é normal? Aí começa a plantar ali a sementinha para acordar, sabe? A violência,
No caso, Porque às vezes a violência não vem de um tapa violência só, corporal. né? Não, o caso dele, ele fazia violência psicológica. Eu descobri através de um advogado. Ele deu até um nome que eu não consigo lembrar essa palavra, mas ele deu um nome para isso. Mas ele usava a psicologia mesmo, a estratégia psicológica. E a questão da violência sexual pelo marido. É uma coisa que eu mesma acreditava que ele podia. Mas não pode. Não pode. Parece que a mulher tem aquela obrigação, né, com o marido. A gente tem que cumprir, senão ele vai buscar fora. Então, né? tem que cumprir? Tudo Não bem, mas assim. como? É assim, a base da força, eu quero hoje, eu quero agora, vai ser do meu jeito. Então, existe toda uma composição para que isso seja um momento bom e prazeroso para as duas pessoas. E nesse caso, eu acreditava que ele podia usar, né? E hoje eu entendo como usurpação, porque era algo que ele tomava realmente à força. Eu usava todas as estratégias para ele não tocar em mim, porque eu não queria que ele tocasse em mim. Eu tive uma doença chamada endometriose e parecia que era como faca. Sabe aquela chave de 4 dentes? Nossa, que era horror. como se fosse daquele tamanho, uma daquela só que em tamanho maior, como se aquilo tivesse se movimentando, sabe? E isso era muito, e doía muito, doía. Eu chegar a pedir para o médico fazer uma carta para dar para ele, para mostrar para ele, para ele entender. E aí ele falava assim: você está falando para o médico que eu não pode. Gente, era triste demais, foi demais, assim. Ele ameaçava meus filhos, falava que se eu largasse dele, ele ia buscar, ele parava tudo que ele estivesse fazendo para ele poder ir buscar. Me buscar aonde eu estivesse, e que primeiro ele ia começar a matar o meu filho mais velho, depois ele ia matar o meu filho do meio, para eu ver todos eles. Então ele utilizava de todas essas falas para me colocar medo, para que eu não largasse dele. Quando eu larguei realmente, que eu precisei chamar a polícia, que eu consegui coragem, meu filho até o mais velho, eu pedi socorro para ele. Eu falei: filho, por favor, vem me ajudar, porque eu não aguento mais. E ele não estava nem em São Paulo, ele já estava morando em outro lugar. Quantos anos ele tinha? Ele tinha acabado de fazer 18 anos. Então tudo começou, ele ainda era criança, né? Tinha 7, acho. Para 11? Ele era bem novinho. Eles eram todos crianças. Todos crianças, todos. O mais novo praticamente foi criado por ele, né, durante um bom período. Eu pedi socorro, eu falei: filho, por favor, eu não aguento mais. Não sei mais o que eu faço. Não, ele não tinha 18, não. Ele tinha menos. Ele tinha menos porque ele fez 18, a gente já estava morando junto, dentro da mesma casa. E ele veio de lá, ele estava em Ribeirão, ele veio embora de Ribeirão Preto, já estava com tudo meio que arrumado. Segundo o juiz, eu não podia tirar nada da casa, para não dar como... Eu não podia tirar, não tinha direito de ter as coisas, então eu organizei algumas coisas de trabalho, que eram algumas coisas que eu tinha conquistado, porque com a confeitaria, batedeira, instrumentos de trabalho mesmo, que era para poder continuar. Embalei aquilo em cobertores e chamei a polícia. E nisso foi um acontecimento. Parou a rua, né? Chamei a polícia, organizei com o cara do caminhão, que não me conhecia, não conhecia ele. E falei: não, aluguei uma casa às cegas, não sabia onde era, o que era. Eu aluguei uma casa sem olhar, rápido, com o dinheiro que eu tinha na mão. E chamei a polícia e falei pro moço, tal hora você para no meu portão. E chamei a polícia 30 minutos antes, porque mais ou menos calculei o quanto tempo a polícia ia demorar para chegar. Na hora que eles chegaram, deu certinho, o caminhão chegou junto, e eu expliquei para o motorista, né? Falei: olha, eu preciso sair, eu vou chamar a polícia, e, enfim. Os meninos foram colocando as coisas, enquanto a polícia tentava conter ele. E a gente, ele estava em casa, ele não saía de casa, porque nessa época, antigamente ele tinha uma estamparia. Só que essa estamparia foi morrendo. Foi morrendo. Ele xingava os clientes reclamavam de defeito.
E ele mandava os clientes para todos os lugares possíveis e imagináveis, no lugar de ele melhorar. já era bruto também na vida, né? Não era só com vocês. Não, e aí ele foi perdendo clientela, porque ele tinha uma boa porcentagem da clientela de pano de prato, de estamparia de pano de prato ali na Rua Brescia. Bastante gente. A gente, só que daí ele foi indo, acho que ele acabou caindo em depressão. Eu saí do salão porque ele me perseguia. Eu trabalhava num salão renomado, na Augusta, e eu acabei saindo porque ele me perseguia. Não consegui dar continuidade e comecei a trabalhar em casa, né, como manicure, e depois fui para a confeitaria. E fazia as duas coisas juntas. E aí ele saiu, ele ficou, e ele estava em casa, ele não saía de casa, porque ele já não tinha mais trabalho. E eu peguei aquilo pouco que eu podia, que eu entendi que eu precisava, e meus filhos, e fui embora. Qual foi sua gota d'água? Olha, um dia, só que ainda da gota d'água até eu conseguir criar coragem demorou. O dia que ele casou, que a gente casou, porque daí tem uma questão. O dia que ele casou, olha como você falou. Mas é isso, proposital, é inconsciente. Não foi você que casou com ele. Eu não casei, porque existia um sonho de que, assim, já que eu estava ali, eu desejava que ele curasse, sarasse, melhorasse, e que eu pudesse ter uma vida, né? Mas aí eu fui para a igreja. Na igreja, e aqui eu vou falar, eu continuo sendo cristã, tá? E eu estou falando das pessoas que atuam. Eu não estou falando daquilo que deve ser a igreja. Sim. Eu estou falando das seres pessoas, humanos. Isso. E por questões de liderança, porque precisa casar para assumir, Tati é boa para fazer isso, então mas tá sem casar, não tá casada. E tinha uma irmãzinha dentro da igreja que falava: Tati, não vai. Tati, não faz, não casa, porque eles estão te casando por causa disso. Não vai, não vai. Para você poder atuar dentro da igreja? Dentro da igreja, nas lideranças dentro da igreja, precisava estar casada. Você tinha que estar dentro dos preceitos ali. E aí casei. E a pessoa que foi minha madrinha também falava, ela falou assim, não casa. Não casa, não casa, não casa. Eu casei. Na hora que chegou em casa, ele pegou o papel, ergueu e disse: é minha. Naquele dia. É minha. É minha. Naquele dia, eu falei: não é isso. E ali foi, porque assim, eram ameaças de morte, era faca, era coisa, porque quando ele não conseguia aquilo que ele precisava, o que ele queria, ele entrava em rebelião dentro de casa. E aí todo mundo sofria. Ele te agredia fisicamente? Fisicamente não, mas ele usava armas, né? Ameaças. Ameaças de arma, faca, revólver. Mas não chegou a te ferir nem ninguém lá, que você teve que chamar a polícia antes? Eu chamei uma vez porque ele pegou a faca, ele apontou, tava os 4 em casa, tava todo mundo, eu, ele, as 4 crianças, que daí tinha a menina já, que é dele. E ele empunhou a faca e veio aí eu chamei a polícia. Não, na verdade eu pedi para alguém chamar, eu gritei e falei, não gritei não, eu falei, comecei. E aí pegaram o telefone e ligaram, chamaram a polícia chegou e eu não tive, minha filha subiu a escadinha, parou no portão e falou: mamãe, você vai entregar meu pai? Você vai prender meu pai? Ela tinha 3 anos. Você vai prender meu pai, mamãe? Você vai prender meu pai? Aquilo me fez retroceder de novo. Peguei a faca, enfiei dentro de um bueiro e andei para trás de novo, porque eu não queria ficar mal com a minha filha, né? Carregar, porque foi isso, eu não quis carregar a responsabilidade de ter minha filha com o pai preso. Então ali eu assumi a responsabilidade de continuar naquela situação. E continuei mais 3 anos. Depois disso. E fora depois, né? Porque daí eu saí, fui embora, ele manipulou a menina. Aí a menina falou que eu não precisava dela, porque daí ela não quis mais morar comigo. E ela falou, e eu não consigo obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. Hoje, minha oração era: Deus, que ela compreenda isso na hora de chegar à compreensão. E aí eu saí, e ele continuou, só que daí ele usava a menina para me atacar. A que era a filha dele? Que é filha dele,
Era porque não, ela continua Ela sendo ainda é ela filha continua, dele, ele claro. faleceu. Ah, ele faleceu? Ele faleceu. Ele faleceu tem 3 anos. E eu cuidei dele durante 5 anos. É uma história longa, né? Uhum. Durante 5 anos eu morava longe na Zona Sul. E eu saí da Zona Sul, voltei para a Zona Leste para poder olhar, cuidar dele. E fiquei de novo. Só que daí eu morava numa casa que tinha no fundo. E cuidei dele. Cuidei, nesse tempo eu consegui perdoar. Porque para cuidar, como que você cuida de uma pessoa que está doente, precisando de cuidado? E quando precisa dele, tinha diabetes, pressão alta e ele estava já perdendo as sensibilidades. E aí precisa de amor, né? Então era uma oração de dia e noite. Eu orava, pedia a Deus o tempo inteiro, Deus me ajuda, né? Deus me ajuda. Que provação. Foi. Eu sei que passou o tempo, eu consegui olhar para ele sem ódio. Eu consegui olhar para ele. E aí eu entendi o perdão, né? O quanto ele me aliviou. O quanto eu fiquei melhor depois que eu consegui perdoar ele. O quanto eu melhorei o cuidado que eu tive com ele. Porque ele faleceu, ele me pediu perdão antes de morrer. É isso que eu ia te perguntar. Ele me pediu ele, perdão. né? No finalzinho já, né? Porque perdão ele pediu veio. perdão. Uhum. Ele não estava falando direito já. Ele já tinha sido estubado 2 vezes. E aí ele pediu, ele estava amarrado, né? E ele pediu para eu segurar a mão dele. E eu segurei a mão dele, ali ele pediu. Ali ele falou, me perdoa, pediu perdão para mim e pediu perdão para os meus filhos. Eu sinto porque eles não puderam ouvir isso, né? Porque eles sofreram muito, meus filhos sofreram muito e hoje eu ainda estou restaurando coisas que foram perdidas nesse tempo. Ainda estou, mas eu não perco a esperança, né? Aos pouquinhos eu acredito que vai dar certo. Restaurando com os filhos. Com os meus filhos. Nos filhos, porque eu restaurei em mim, precisei entender isso em mim. Então, depois já hoje curado, agora eu preciso que isso chegue na compreensão deles. Mas é um passinho de cada vez. Quanto tempo já tem tudo isso? De quando você saiu, esse dia marcante? Foi em 2007. 2007 que eu fui embora. Não, 2007 eu casei. Eu fui embora... 2010. 2011, isso mesmo. Então, uns 15 anos. Tem uns 15 anos. Hoje minha filha está com 22. 22? Vai fazer 22 esse ano. É a mais nova, né? É a caçulinha, minha linda. É a Flor. E entre vocês duas tá tudo bem? Tudo Toda bem. essa história já foi assim, superada dentro do possível, né? Porque eu acredito que isso é assim, eu sempre procuro respeitar porque ela ama muito o pai dela. Ele foi um pai, ele foi um pai para ela, ele foi o pai, né? Ele foi o pai que ele precisava ser para ela, com tudo, ele tratava ela com muito carinho, ele sempre tratou ela de maneira especial. Então, aquela referência que uma filha, eu acredito assim, que a filha precisa ter do amor que um homem tem por uma mulher com relação a ela. E as coisas que ele me fazia, na maior parte, era só entre eu e ele. Ninguém via? Ninguém via. Por quê? Será? Porque ele não podia ficar... não, porque senão acreditaria, né? Eu acredito que só começou a sair quando ele realmente viu que ele já não tinha. Então, a pessoa começa a... Né? Isso, por desespero, ele começou a apresentar isso para as pessoas. Foi quando ele começou a puxar a faca na frente das pessoas. Mas ela estava sempre muito esperta, porque eu lembro que o dia que ele atacou com faca, ela mesma falou para mim assim, mamãe, ele guardou uma faca lá e ela deu o endereço. Porque ela deve ter visto ele fazendo. Criança é demais, olha só. Mamãe, ele tem uma faca guardada lá, quer ver, mamãe? Aí ela foi lá e mostrou. E assim, eu procuro, eu falei para ela, né, desses acontecimentos, falei para ela respeitar, né, o pai dela como pai, né, a herança paterna dela, respeita, a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, independente daquilo que a gente foi. Então, eu honro meu pai e minha mãe e ensino isso para os meus filhos. Honra, perdoa, entende até que ponto, né, você vai, avança, porque assim, a gente precisa da família. Sim, a família é a base da vida da gente. Então, a gente precisa desse lugar. Então, perdoa até que você possa se sentir feliz, leve, né? E foi isso que ela fez. E eu falei para ela. Acho que só não dá para a gente aceitar, né? Tudo isso, ok, perdoar, né? Honrar o pai, a mãe, tudo, mas tem coisas que são inaceitáveis.
é onde a gente vai entender os limites, né? Você tem que colocar os seus limites, todas as pessoas. Eu falo para ela entende bem isso, porque ela coloca limite nas coisas que eu peço, né? Ela me explica, ela fala, mãe, não, isso não. Não, eu não sou assim. Então ela tem já dentro dela a questão de dar identidade. E a questão de que ela tem que aprender também, né? E os outros? Os outros é um machucado mais profundo. Os meninos, que são 3 meninos, né? Os meninos é mais delicada a situação. E hoje, cada um já vive a tua vida, né? Com ela, eu ainda tenho a oportunidade de estar perto todos os dias. Eles é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Aquela coisa de todo dia tá tateando ali, tá mexendo um pouquinho, olha, e aproximando, nem falando sobre o assunto, mas é mostrando o benefício da cura mesmo. Sim, porque é o que resta fazer. O passado já foi, né? E aos poucos eles já estão, né? Entendendo que você já vê esse movimento acontecer? Já, então, né? Eu já vejo eles um é mais rápido com o outro, mas são pessoas diferentes. Indivíduos. São pessoas diferentes. Então eu espero o tempo de cada um. E o que você sabe dizer, o que pegou para eles? Assim, não precisa também entrar tanto eu sei, eles podem assistir, podem se chatear. Eu respeito o que você puder falar. É só curiosidade e para entender também. O que foi que pegou, assim, a grosso modo para eles, né? Porque, assim, olha, eu ouvindo a história, não acontecia violência na frente deles, era mais entre vocês ali, né, nas 4 paredes, mas também eles sofriam alguma violência verbal no trato, pelo jeito, porque ele não era o pai, não tratou do mesmo jeito que ele tratou a filha. Isso é só a minha leitura aqui, né? Então, o que pegou? Ou o fato de não aceitar você conviver tanto tempo ali, porque tem filhos que também isso pega, né? Não entendem porque a mãe está suportando aquela situação por tanto tempo. Eu não sei, aí eu tô querendo tentar entender esse ponto. Enquanto você fala, eu fui passando, né? Eu acho que dos mais velhos tinha essa questão do não entender o porquê que ela aguenta tudo isso. Né? É uma coisa que eu procuro fazer com que eles entendessem. Eu tinha medo. Eu tinha medo daquela promessa de vou matar seus filhos se concretizar. Era muito medo. Então, eu me mantive ali por muitos anos. Porque eu tinha medo de uma coisa ruim, de algo acontecer. ruim, dessa promessa se cumprir. Sim. Né? Então, porque ele toda vez ele falava, eu vou matar cada um dos seus filhos na sua frente. E eu tinha medo então isso, e ele sustentou esse casamento, essa relação durante anos e anos com essa fala. Ele sabia que esse era meu ponto fraco. Então, porque ele falava que ele ia me matar, eu falava, pode matar. Matar? Se sou eu, vai, né? Fica à vontade que eu me livro desse problema. Então ele sabia, eu não sabia disso, hoje eu sei. Ele não sabia. Ele sabia que se ele falar, não, para ela, a vida dela vale pouco, porque é assim que eu entendo, né? Hoje. Porque hoje falava, te matar, eu falava, não matar não, que eu tenho um monte de... Tô cheia de projetos, de ideia, de desejos. Eu falo para os médicos, eu falo, doutor, precisou, porque hoje ainda tem isso, um monte de deficiências que se acumularam dentro do corpo por conta de suas situações que não foram resolvidas. Né? Olha só. E falta de cuidado. Então eu cuidava muito dele, cuidava muito dos meus filhos e preocupava pouco comigo. Então eu não tinha o amor necessário que eu precisava ter. E eu acredito nisso, que é a falta de amor próprio. Né? Porque o dia que eu descobri um amor dentro de mim, eu parti, eu saí. Né? Acho ótima essa sua mensagem. A gente precisa ter o amor. E aonde a gente estava, que eu preciso retomar. Que eu tava no ponto dos filhos, né? O que foi que pegou para eles. Mas... Isso, e também a falta de entendimento, né? Por que eu fiquei tanto tempo nesse lugar? Então eu tive muito medo da promessa se cumprir. E, por outro lado, eles estavam, porque eu acredito que eles estavam esperando, porque quem reagia, aonde que era o ponto que pegava neles? Não era ele, era eu. A revolta que estava em mim, que pegava neles. Eu sempre fui eu sou do temperamento colérico. É? Uma pessoa que trabalha com linguagem... Sou colérica. Hoje... controlada pela comunicação não violenta e pela justiça restaurativa, mas era do tipo que tacava, quebrava tudo.
tudo ao meu redor. Se eu não conseguia resolver as coisas, eu quebrava tudo. Curioso isso, engraçado você falar, porque aí mudou o cenário do filminho que eu vou assistindo enquanto você fala, né? Agora a casa já tá pegando fogo, porque é você que é a explosiva. Aí parecia que ele era o santo. Isso, não era é? isso mesmo. Ele falava aqui, ó. É. E eu quem gritava. Uhum. Então, o que pegava era o que eles viam de mim. Sim. Né? Porque ele sempre foi muito silencioso. Ele sempre foi bem caladinho, graças a Deus, ou não. Mas ele sempre foi muito caladinho. E eu e eu sempre muito reativa. Muito. Não pensava mesmo. Então eu gritava. E quando dava para ver, eles vinham. Quem estava gritando? E ele falava, não, sua mãe, você é louca. Bom, e depois? Você saiu, como é que foi essa recuperação, essa adaptação à nova vida? Assim, ele te deixou em paz? Você conseguiu esse sossego logo de cara? Como é que foi, né? Não, ele teve algumas tentativas, mas a principal foi ter usado, né? Que ele usava a menina para poder me trazer de volta. E ele falava que a culpa de tudo era minha. Porque por culpa sua, isso, não sei o quê. E eu não conseguia. Às vezes eu ficava 4 meses sem ir lá, porque por conta do medo que eu tinha do que eu ia ouvir. E o que ele fez? Ele preparou a minha filha para falar para mim aquilo que ele queria falar. Nossa. Eu saía de lá destruída. Toda vez eu saía de lá destruída. Alienação parental. Várias acusações aqui. Eu não conhecia nenhum desses termos. Agora você conhece tudo, todos. Né? E aí ele induzia ela a falar as coisas e ela falava. E aquilo vindo dela acabava comigo. Nossa, piorou. Destruía. Então eu demorava 3, 4 meses para ir visitar. 3, 4 meses para ir visitar, tomando coragem para poder, força para poder ir ver minha filha e voltar destruída. Eu já sabia que ia voltar. Aí, até que ele precisou, né? Que ele começou a ter problema, ele trabalhava. Quando ele ficou doente. Isso, não foi ele que pediu. E aí ele ficou doente, que ele já tinha diabetes, tinha pressão alta, só que nunca foi uma pessoa que... Ele nunca acreditou que a doença podia matar ele. Ele achava que ia dar tudo certo. E... ele já tinha sido diagnosticado a pré-diabetes. Ela era bem neném, ela tinha uns 2 anos. Foi numa festinha até de escola que fizeram do posto uma ação dentro da escolinha. E eles mediram a diabetes dele e nessa medida deu lá que ele estava pré-diabético. E eu falei, então você precisa começar a cuidar. E ele nunca cuidou. E aí isso um dia afetou, ele trabalhava até para a TAM nessa época. Não sei se falei, né? Mas enfim, ele trabalhava, ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa posição. Só que, como motorista, ele começou a perder o sentido da palma plantar. E aí ele não conseguiu dirigir mais, ele começou a dar problema, eles dispensaram o trabalho dele. E ele começou a ficar em casa. Quando acabou o dinheiro, que não tinha mais o que fazer, minha filha me mandou uma mensagem, ela já tinha acho que de 11 para 12. E ela me mandou uma mensagem, mãe, meu pai está muito doente. Ele não consegue, ele já saiu do serviço, não consegue mais trabalhar. E não tem o que fazer, eu preciso de ajuda. E nesse grito, socorro, muita gente falou para mim, Tatiana, você vai voltar, porque não sei o quê. Eu falei, gente, eu não posso deixar minha filha. Ela falou, eu preciso de ajuda. Ela falou, eu preciso de ajuda. Ela falou, eu preciso de ajuda. E eu fui. Eu peguei, minha mãe, né? Desmontei tudo, a casa, eu morava num apartamento nesse tempo lá no Taboão da Serra. E desmontei tudo e fui embora. Já estava reconstruindo, fui embora. Voltei para descer de novo. Lá vai, porque daí existe uma outra questão, né? Não era só ele, porque eu estava morando dentro de um lugar onde existiam outros familiares. Então era a relação dele, mais as famílias, ele já mais compreendendo que ele estava ali para receber o apoio, mas ele também não aceitava muito a condição de eu estar longe, fora da casa, porque daí eu não estava dentro da casa morando com eles. Eu morava numa casa que tinha no fundo. E só fui com essa condição. Eu falei, eu venho, mas só com essa condição. Porque ele alugava a casa, né? Essa casa ele alugava, então ele usava o dinheiro. Ele, mas eu preciso de dinheiro. Eu falei, eu não posso morar debaixo do mesmo teto que você. E eu falei, você sabe disso? Não posso, não vou.
E aí é isso, não tinha muita opção, né? Era só eu, não tinha outras opções. Porque se tivesse, eu acredito que ele tinha usado e mantido o aluguel. Mas não tinha. A melhor opção era eu. E eu fui, né? Abri mão. Eu lembro que ia fazer um Você curso valia de mais do finger. que aquele valor do aluguel, né? Você sabe disso. Você era enfermeira, isso, você sustentava era a casa, tudo. provavelmente, nessa fase. De acordo, mais ou A menos. mãe da filha, que A também mãe da estava ali para criança. cuidar. Era um monte de coisa. Se Então, ele fosse contratar tudo isso, ia sair bem mais caro. Uhum. Então eu fui, né? Fiquei lá, cuidei dele. Ele veio a falecer. Depois, acho que de 4, 5 anos, ele faleceu. Tem 3 anos que ele faleceu. Mas eu fui para atender muita gente com medo, né? De toda a situação voltar. Tati, você já sofreu, você já passou. Eu falei, gente, ele está doente. Uhum. Eu tô indo por causa da minha filha, por conta da minha filha, né? Porque ela tá lá, ela não tem como ela cuidar. E é isso, fui. E você, eu sei que você no acolhimento trabalha com homens. Não, deve ser até por um acaso, eu não sei direito como funciona o trabalho lá, mas eu já ouvi você falando que acaba trabalhando com muitos homens e acabou virando quase que uma especialista no comportamento dos homens, masculino. Isso também me deixa curiosa, sabe? Porque você passou por uma situação dessa e depois você vai lá e ajuda esses homens de novo, né, ali. E homens que muitas vezes estão no acolhimento é porque eles são moradores em situação de rua, certo? E aí, cada um tem a sua história, mas provavelmente tem aqueles também violentos que tiveram problema com a família. Ou seja, você usa o seu aprendizado, a sua dor, tudo que você viveu ali e está ajudando essas pessoas a sair disso, até com a comunicação não violenta, não é? Isso, hoje eles têm de mim algumas ferramentas, né? A questão do vício, porque eu era muito viciada em álcool e cigarro. Opa, peraí, onde isso entrou? Em que parte aí da nossa história? Eu tinha 14 anos, não contei. Eu tinha 14 anos, comecei a beber e fumar. Tá. E aí veio até outro dia, que tem 2 anos e meio que eu parei. Sério? Gente. Tem 2 anos e meio que eu parei. Eu fiquei no tempo da igreja, no tempo dessa tal liderança da igreja. Eu fiquei sem fumar, então eu passei 2 anos sem fumar. Mas depois eu voltei a fumar porque eu queria, nesse dia, eu queria matar ele por conta de algo que ele fez. Uhum. E para não subir para cima da pessoa, eu me vinguei no cigarro. Olha na minha só. saúde. Então eu fumava e bebia. E eu bebia muito, 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 muito. Inclusive, um dos episódios de muito beber, eu acabei ficando 21 dias sem sentar e não sabia por quê. Aí eu passou. Quando deu uns 4, 5 dias, no meio da semana, e eu andava, eu era manicure, eu sentava bem de ladinho, assim, porque eu não conseguia. E eu falava, gente, o que aconteceu? Mas que era uma dor, eu não conseguia. Quando eu pensei que não, veio um flash, sabe quando aparece assim, um sonho, um flash na minha mente? E eu cheguei em casa brava. Eu falei, o que você fez? Ele falou assim, você estava bem gostando. Meu Deus! Mais uma... Sério isso? É sério. É sério. Deus do céu. E aí eu fiquei, eu lembro, eu falei assim, cara, e eu briguei com ele, eu lembro que falava, como que você pôde fazer isso? Depois eu descobri que tem um crime por trás, né? O nome disso é abuso de incapaz, né? Porque no caso eu tava bêbada. Sim. E ele abusou, ele pegou algo que ele queria abusando da minha impossibilidade. Uhum. Eu não lembrava mesmo que gente, mas né? Pra não conseguir nem sentar direito. Foi. Eu nem sei como que foi isso, Jesus. Não sei. Eu não lembro, eu só lembro da cena que me veio na cabeça, que é a única coisa que ficou. Ainda bem. Situação. Aí, e é isso. É isso. Aí você estava me falando ali dos meninos do vício, vício, né? Então, bebia, fumava, e tem essa questão do relacionamento masculino. Eu tive até outro dia, como chefe de cozinha, eu já fui chefe de cozinha, mas já fui chefiada por homens. Uhum. E eu passei por um processo onde eu precisei aprender a ser liderada por homens.
Porque todos os homens que passaram na minha vida tiveram uma liderança que não foi feliz. Então, a referência de liderança, pai eu não tive. Não fui educada por um pai. Não. Então, não tive uma referência Pai de educação. ausente. Pai ausente. Não tive uma referência de como poderia ser, né? Essa questão. E o que eu tive era tudo muito ruim. Então, eu negava as lideranças. O dia que eu descobri isso, e aí eu falei isso para o líder da igreja. Eu falei assim, olha, você é meu líder. Só que eu quero que você saiba que eu tenho aversão e eu rejeito as lideranças masculinas. Então, assim, qualquer coisa que eu possa fazer com você, não é sobre você, é sobre algo que está em mim. E se você puder me ajudar. Foi uma pessoa muito compreensiva. Ele foi um líder muito, muito fofo, assim. Eu gosto muito da lembrança que eu tenho da liderança dele. Um homem muito sábio, né? O Henrique. Beijo, Henrique. Seu lindo. Você fez análise? Terapia, alguma coisa assim, durante toda essa... Não conseguia. Eu tentei algumas vezes, eu não conseguia. Por quê? Porque eu não me permitia chorar. Então, na hora que vinha o choro, isso é aquele ensinamento antigo, né? Que a gente não podia chorar, engole né? o choro. Porque quando engole o choro. E aí eu acreditava que eu tinha que engolir o choro, eu tinha vergonha de chorar. Tinha vergonha. Então, quando eu começava a chorar, eu parava. Não seguia. Não seguia. Não, eu perguntei porque parece que você pelo menos se autoanalisava, né? Isso Você eu tive conseguiu bastante. perceber essa Mas não foi questão com com a psicólogo. liderança masculina, né? Bom, pode seguir. Não foi através da psicologia. Hoje, né, eu faço mesmo porque eu tenho fibromialgia, eu tenho dor crônica. Então eu preciso do psicólogo. E tem a questão do acolhimento também, que a gente trabalha com saúde mental. Então eu preciso de um lugar para me ajustar, me regular. Mas eu aprendi a fazer isso sozinha primeiro. Eu aprendi, mesmo porque eu sou uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa muito difícil de se lidar, assim, muito. Mas era por quê? Porque eu não compreendia as coisas que estavam aqui dentro. Era como se bolinhas de ping-pong ficassem quicando, assim, todas batendo. Eu sabia que era todas, mas eu não entendia para o que eu podia fazer com aquilo, sabe? No momento que eu conseguir parar aqueles impactos todos, diminuir aquelas tensões das bolinhas, quicando, e comecei a separar uma de um lado, onde cada uma pertencia, encaixando tudo. Que são essas bolinhas? Minhas emoções, meus sentimentos, aquelas coisas, né? Porque a comunicação não violenta fala sobre os sentimentos e as emoções. Muita coisa pulsando ali dentro, muitos pensamentos. Eu tenho perfil eu tenho muita ideia, eu penso muito e hoje eu descobri, foi muito bom, né, ter me descoberto, porque hoje eu entendo o que eu estou fazendo. Não existe mais revolta, porque eu sei aonde eu encaixo. Eu queria encaixar em qualquer lugar, não é em qualquer lugar. Existem os lugares onde você vai se encaixar, né, por conta do perfil que eu tenho. Então, eu trabalho no acolhimento de homens, de pessoas em situação de rua, por escolha, porque eu falei, eu preciso pôr isso para fora. Aonde é que eu encontro lugar, caminho? É lá. Lá tem lugar para eu alimentar com tudo isso que ferve em mim todos os dias. Então, todo dia tem coisa nova. Eles param perto de mim para poder ver se tira alguma coisa. E é isso, toda hora tem alguma coisa. Você vai passando ensinamentos, sua sabedoria, suas vivências. Experiência. Porque experiência. É sabedoria, não negue. Com tudo que você viveu, você tem uma bagagem enorme. E é isso que a gente pode fazer, ir passando, né? É tudo muito recente, mas é isso. E hoje os homens, né? Eu dentro do meio de homens, às vezes eu encontro alguns que resistem. É aqueles que eles entram com a parte violenta. Porque ela é muito isso, aquilo. Porque ela só pensa, porque ela acha que é. E isso tudo eu vou vendo os movimentos que tá dentro deles, as aceitações, as limitações, né? Onde é que eles estão presos nos sentimentos dele. Não me afeto, né? Não me afeto. E se essas acusações, hoje ela já você? Não. Isso, no caso sou eu. Hoje isso não mexe mais comigo, antigamente mexeria, né? Antes de eu entender o ponto de identidade, de identificar o que eu estou fazendo em cada lugar. E se eu for me incomodar, porque eles estão ali também num posicionamento de vulnerabilidade. Sim. Eles estão com as emoções todas afloradas. Eles estão... E eu fui para o acolhimento porque eu vi que neles
existia muito daquilo que estava em mim. Uhum. E eu era preconceituosa. Olha. E eles são pessoas incríveis. Eu trato com pessoas que têm mestrado, doutorado. Eu trato com pós-graduado, eu trato com chefe de cozinha, eu trato com pessoas de muita... Eu consigo fazer uma roda e sentar para conversar e falar de coisas muito profundas e de muitos assuntos com essas pessoas, porque eles não estão lá por falta de capacidade mental. Uhum. Eles estão lá porque eles, em algum momento, abriu-se um vazio. Sim. E eles não sabem como é que esse negócio pode fechar, onde é que isso pode melhorar. Nossa, Bárbaro, eu queria fazer uma conversa só sobre esse tema para você, pra gente, porque é uma coisa que sempre passa na cabeça. Já conversei com mais alguns amigos também. A cada pessoa ali tem uma história, né? E a gente não sabe, você ali convivendo, mas isso é para um outro capítulo, né? Então, hoje a gente se conheceu, mas olha, né? Eu acho que vocês ainda vão ver ela bastante por aqui, que a gente tem mais coisas para conversar, bem interessante. E a confeitaria? Confeitaria é meu amor. É? Confeitaria é meu lugar de alma, assim. É o lugar onde eu mexo com a minha alma e mexo com a alma de todo mundo. E eu não trouxe um docinho pra você, mas a próxima, se vai ter uma próxima vez, a próxima vez eu trago. Aquele bolo de coco? Bolo de coco. Com gostinho de infância? Isso. É, já tô... Eu trabalho com memórias afetivas, porque basicamente a minha vida é trabalhar com histórias. Porque é aquilo que eu melhorei em mim, né? É a minha base. Gente, que bacana. E na culinária é a mesma coisa. Consigo fazer velhinhos de 100 anos chorarem com lembranças de vovós, de papais, porque eu gosto de aprender dessa questão da história. Muito bom. Vocês olhando ali o Instagram dela, por exemplo, ou acompanhando ela nas redes, acho que a princípio vão ficar um pouco confusos, como eu fiquei. E agora, conversando com você, deu para entender, porque reflete bem esse negócio das bolinhas, assim, de tudo pulando. Você atua em várias frentes. Não dá para olhar para você ali e falar, já entendi aqui qual que é, como é que ela é e tal. Não, é muito plural. As pílulas ali, não é? Como pílulas é que é o nome? Restaurativas. Isso também. São várias frentes que você vai colocando ali. Peraí, nossa, mas isso também. Caramba, que bacana, né? E com muita dificuldade, só isso que você está vendo, porque eu preciso me podar o tempo inteiro. Senão você faria muito mais eu faria ainda. muito mais coisas, só que eu vi que isso estava me prejudicando, principalmente no tempo de hoje. Eu entendo que a gente precisa focar, porque a internet é um lugar onde as pessoas vêm pelo interesse em algo. Uhum. E aí eu preciso concentrar no algo. Porque senão, mas assim, as pessoas falam, né, que eu sou muito complexa. E realmente eu sou muito complexa. Mas se você tiver paciência, você consegue esmiuçando e vai aprendendo cada pedacinho, vai me amando. Então, e aí é que vale a pena, porque quem tem paciência e interesse verdadeiro é que vai conhecer a essência ali, não é? Eu costumo dizer que eu sou um cacto. Né? O cacto, sabe aquele redondinho que tem bastante espinho? Ele é bem gordinho, bonitinho de longe, que dá uma florzinha em cima, assim, do ladinho. Sei qual é. Eu costumo dizer que eu sou igual a esse cacto. Como que você pega num cacto? Você se machuca. Se você for pegar... É assim comigo. Vai com cuidado. Vai com cuidado. Vai com cuidado. Se apertar, machuca. Porque ao mesmo tempo que existe uma sabedoria... existe também a compreensão do entendimento de quem sou eu, do que eu estou fazendo aqui. E se, por um acaso, você tocar de um jeito que me machuque, eu vou fazer você entender que você me machucou. E isso pode te machucar. Eita! Né? Então vem com cuidado. Isso não é só para mim, não. Isso é para todas as pessoas, para os nossos relacionamentos. Por que eu tenho que fazer do jeito que eu acredito que eu tenho que fazer? Vai devagar, vai devagar. Será que dá para tocar aqui? Será que vai assim? Bom, vamos falar dos seus 500 projetos e negócios aqui, que assim você até me ajuda a entender e a todo mundo que estiver assistindo, porque chega da parte triste e depois já chegou na parte feliz, temos muito, né? Graças a Deus essa reviravolta, uma história bem inspiradora. Ressignificada. E aí, assim, a confeitaria, você vende através do WhatsApp, divulgo algumas coisas no Instagram,
mas as vendas acontecem no WhatsApp. E aí você entrega, é isso? Isso, entrego. E é uma agenda de entrega ou retirada. Porque como eu trabalho ainda sozinha, não tenho um lugar específico, não tenho um lugar, uma loja física, e só eu atuo, então eu dou prioridade para quem vai retirar ou para quem vai, eu entrego aonde, nos lugares por onde eu vou passando. Sim. Então são acordos que eu finalizo com a pessoa na hora do pedido para compreender se ela tem condições de vir retirar ou se ela vai encontrar comigo em algum lugar que eu esteja. Em determinados dias, eu consigo trabalhar eu só trabalho com encomenda antecipada, salvo o bolinho, mas mesmo assim a pessoa ainda tem que fazer, olha, Tati, porque eu não posso carregar peso, então a pessoa, olha, Tati, eu vou querer a quantidade, eu trabalho com tudo programado, para eu poder, mas a base das minhas vendas é o WhatsApp. Tá. A mediação, como é esse seu trabalho? A mediação, ela está crescendo agora, né, ela está um bebê, mas a minha intenção, já estou formatando as coisas para poder entrar nas empresas, porque eu me considero uma líder de excelência. Vai parecer arrogante o que eu vou falar. Não. Mas e com a comunicação não violenta, então eu tenho prioridade no resultado, eu tenho prioridade. Como chefe de cozinha, a gente precisa saber lidar com equipe. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Eu acho o máximo poder compor junto, porque a gente compõe coisas muito maiores, muito melhores. E hoje em dia, com a saúde mental que as pessoas têm apresentado, eu acredito muito que se eu conseguir ressignificar minhas emoções, meus sentimentos, minha história, através de controle emocional, eu quero levar isso para dentro das empresas, para formar líderes que possam melhorar as suas intenções internas, sua compreensão interna com autoconhecimento, com mais amor, enfim, com um olhar mais compassivo por si mesmo e compreendendo o outro. Porque ao passo que eu vou me conhecendo, eu vou entendendo, ao passo que eu vou me tratando com amor, eu vou compreendendo que o outro também pode ter a mesma necessidade, né? Então, a minha intenção hoje é formatar esse trabalho para poder entrar e trabalhar com lideranças dentro das empresas, principalmente agora que a gente tem a normativa regulamentadora 1, que agora todas as empresas são obrigatórias, são obrigadas a entregar. Elas precisam de um ponto e esse ponto de regulação pode ser uma mediação de conflito com o círculo de construção de paz, onde todo mundo se senta, todo mundo vai aprender a se respeitar, vai aprender a se ouvir e vai começar às vezes a entender coisas que nunca entendeu, porque quantas empresas hoje em dia trafegam sem entender por que o outro erra. E às vezes por que o outro não vem trabalhar? O Brasil hoje subiu 63%, 68% a afastamento de trabalho por questões mentais, por ansiedade, depressão. E isso é uma coisa que dá para resolver com uma roda de conversa. Conversando. É verdade. As pessoas se abrem, os problemas são expostos e resolvidos. Né? E resolvidos. Muitas vezes elas se prendem. Tem líderes que não... são os líderes focados em resultado. Só o resultado. Não é nas pessoas. Passa pra gente então seu Instagram. Eu vou deixar também anotado no vídeo, direitinho, na descrição, para todo mundo te achar. Eu tenho 2, eu vou passar 2. Tá bom. Um é o da confeitaria, que é vitrine.criativitate. Tati, T-A-T-I. T-A-T-H-I. Tá bem. E o Eu Tati Lemos, também com T-H-I. Eu Tati Lemos 1. Eu lembrava que tinha um número 1. Eu Tati Lemos 1. Que é onde eu falo sobre comunicação não violenta, onde eu falo sobre faço minhas reflexões. Ali é um lugar que eu até choro. Ontem mesmo eu vi um vídeo e aí eu me permito, né, uns stories. Olha aí como você sarou, agora você chora, tá choro vendo? Em público ainda, porque eu vi um post de uma igreja que abre à noite, de madrugada. Sim. E eles
fazem culto para as pessoas em situação de Pô, rua. gente, Aí eu falei, bárbaro. cara, é isso. É sobre isso. Isso é ser igreja, né? Porque é isso, é para esses. Tá acolhendo. Para acolher. É isso aí, acolhendo quem precisa. É isso mesmo. Exatamente. E aí eu chorei e fiz o vídeo na hora. Eu falei, gente, estou impactada com isso, porque eu achei lindo. Linda a sua história, minha filha, muito linda, muito bonito o que você fez, assim, sabe? A pessoa a Fênix que se reconstrói e com tudo que aprendeu ainda ajuda tanta gente através desse trabalho. Identificou ali a comunicação violenta que você percebeu que tinha, aprendeu sobre isso, usa isso ali com as pessoas que você trabalha, usa isso na sua vida, é bárbaro também. Melhorou, eu consigo me relacionar com a minha adolescente preferida. Não é demais? É maravilhoso, minha consegui adolescente entender. preferida. Minha adolescente preferida, Deus. Ela vai adorar isso. Ela vai fazer para os irmãos dela. Obrigado, viu? Muito obrigado pela generosidade de compartilhar essa história aqui com a gente. É um prazer e como eu disse para você no início, não vim porque eu queria compartilhar uma história. Eu vim porque eu quero mulheres mais fortes. Eu quero mulheres corajosas. E a minha história pode fortalecer muitas mulheres. Eu vou falar para você agora. Você que sofre violência dentro de casa e não... e tem vergonha, porque quantas vezes eu tinha vontade de falar e quando eu falava, as pessoas falavam... Mas imagina. E eu era mentirosa. Então você às vezes precisa tomar coragem para continuar sair desse lugar de sombra que você vive, porque você é muito mais que isso. Às vezes você não é louca. Você não é louca, né? Porque é onde eles querem colocar a gente, num lugar de loucura. Você não é louca, né? Você tem o seu potencial, você precisa entender quem é essa mulher que está aí dentro de você e sai dessa, querido. Começa de novo, do zero. Eu fui parar num lugar onde a polícia, quando eu chamei o SAMU, quem apareceu foi a polícia, nessa casa que eu aluguei às cegas. Sim. Mas, enfim, hoje eu tô aqui. Demorou, mas eu tô aqui. A gente conseguiu. É isso? E passa, tudo na vida passa. Eu passei por isso, passou. É exatamente isso que vai ser, passagem. Passei. Isso virou história e agora eu construo muito mais com a história que sai eu tenho. dessa e vem me ajudar aqui a reconstruir outras histórias. É verdade. Eu vou comentar só também do justiceiras.org, né? Que ajuda as mulheres a saírem dessa situação de violência doméstica também. Procure justiceira.org se você precisar. Qualquer caso de excesso que você precise falar com a polícia, liga no 90, pede uma pizza ou uma de pirona. E tem os sinais que também. Eles entendem o que você está querendo dizer. E aí a pessoa não vai perceber que você está pedindo socorro, né? Tem bastante, tem bastante ferramentas que ajudam, né? Tem os sinais, tem a delegacia da mulher, né? Tem casa... eu fui acolhida pela Casa de Isabel. Casa de Isabel também, que é um lugar onde eles acolhem as mulheres. Se precisar, eles ajudam a encontrar acolhimentos onde eles guardam as mulheres e as crianças, né? Para poder afastar de morte, no caso, quando as mulheres estão sendo ameaçadas. Então, existem muitas ferramentas para poder ajudar você a sair desse lugar. Busca ajuda. Né? Busca ajuda. Busca ajuda. Não precisa ser com conhecidos que estão duvidando de você, mas busca ajuda. Você vai conseguir. Vai conseguir. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Regiane. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.